Eu gostaria de apresentar os novos prefeitos que vão assumir dia 1º de janeiro. Um projeto que eu entreguei uns 8 anos atrás para o prefeito de São Paulo, Kassab. Ele não se interessou na época, mas eu acho que seria muito interessante vocês darem uma olhada, se vocês conhecem o prefeito, se alguém conhece o Dória. Mostre esse projeto que pode despichar a cidade que você foi eleito, da cidade que você mora, em praticamente um fim de semana. Antes de mostrar o projeto, eu só quero lembrar a importância de um processo desse. Os primeiros que mostraram o efeito negativo da pichação é dois policiais de Nova York, George Kelly e Catherine Coles, onde com um famoso livro chamado Fixing Broken Windows, né? E ele mostrava o seguinte: se você permite um vândalo quebrar o seu vidro de estilingue, etc., você está mostrando para o bairro que você não se preocupa com a sua casa, você não se preocupa com as pequenas agressões que eles lhe fazem, né? Que você está virando a outra cara e você vai receber de novo. E desse movimento surgiu o movimento, e desse livro surgiu o movimento Tolerância Zero, que é um péssimo nome no país latino, porque nós somos um povo, sim, tolerantes, né? Então, os Estados Unidos pode ser um pouquinho menos tolerante, mas por isso que eu não faria o tolerância zero, mas eu podia fazer um tolerância 1%, 2%, que é mais tipicamente latino. E a outra, mas a ideia é essa. Então ele tem no livro, tem uma parte, eu li o livro, é assustador, diz, então se você mostra para ele que ele pode quebrar o seu vidro, você está mostrando que ele pode arrombar a sua casa e estuprar a sua filha. Um horror. No Brasil, não há essa tradição de quebrar vidros dos seus vizinhos. O que nós fazemos é a pichação, né? Então, a pichação é o equivalente ao vidro quebrado, né? E vocês estão vendo as nossas cidades cada vez mais pichadas e os seus prefeitos fazendo absolutamente nada, como o Kassab, desculpe. Eu tive uma reunião inteira, entreguei esse PowerPoint para ele e não houve nem para entregar para um assistente ele fez. Realmente é mais um prefeito que eu não respeito. E aqui tem um cartoon que diz: olha, grafite no topo de um prédio. Algumas pessoas acham isso é vandalismo, ou isso é arte, né? Ai, que bonito. E tem até um movimento para que você possa fazer arte e não grafite, né? Ou, desculpe, não pichação, né? Mas que grafitismo é lindo, etc, né? Aí vem o Simpson falando: mas como é que eles chegaram lá em cima? Invadindo a casa. Quer dizer, é pior do Broken Windows, né? Ele realmente invade a casa, entra na sua casa, sobe no último telhado e pinta a sua casa. Então, entre isso e estuprar sua filha, eu acho que a distância é muito menor, inclusive, do que os americanos. Então, eu acho sim importante nós começarmos um projeto de despichar a cidade onde você mora, e eu gostaria, estou há 10 anos lutando para despichar a cidade de São Paulo. Um outro ponto que você tem que entender: por que jovens, né, e o pichador normalmente tem entre 18 a 22 anos, são jovens, e por que eles se arriscam, inclusive, né, a subir? Isso é arriscado, pessoal, isso não faz isso impunemente, né? Eu me lembro um alemão diz: olha, eu devia fazer o seguinte: todo esse pessoal que a gente pega, convoca imediatamente para o exército e faz ele ficar 3 anos na Amazônia, já que ele sabe ficar pulando de galho em galho. Não é uma má ideia. Mas isso tem, em genética comportamental, isso tem uma... E o que esses jovens estão, na realidade, fazendo é mostrando para as fêmeas que eles são
machos grandes, né? Quanto mais alto o xixi, mais alto, obviamente, será o animal. E as fêmeas, você vê, as fêmeas vivem cheirando. Os próprios homens ficam cheirando. Por exemplo, será que tem um macho aqui mais alto no bairro do que eu? Deixa eu ir embora. Então, isso é muito triste, que nós estamos, então, favorecendo uma forma ridícula de se mostrar interessante para as mulheres. Na verdade, a forma de você se mostrar interessante é ganhar dinheiro, é ter uma profissão, estar estudando, ganhar um diploma, ganhar um prêmio. É assim que você consegue fêmeas, e não invadindo casas e apartamentos e pintando lá em cima, né? Isso aqui realmente é muito triste. E eu peguei essa foto que é primoroso, né? Porque tá aqui o banheiro e é como se estivesse fazendo xixi aqui em cima. É bem apropriado ao que eu estava falando. Então, o que eu gostaria é tentar, vamos tentar implantar. Em 2007 eu, como falei, procurei o Gilberto Kassab e já passaram quase 11 anos, né? 9 anos e nada foi feito, e eu fico desesperado porque as coisas só estão piorando, e o meu sonho é vocês verem isso, né? Olha a diferença, isto e aquilo, é isso que nós queremos. Bom, como é que seria realizado esse projeto? Num fim de semana, a gente pegaria voluntários e oferecia ao Gilberto Kassab esse meu site, Profissional Voluntário. De Pascoal apoiava esse projeto na época, né? Onde a gente eu posso fazer e procurar então pintores, né? Desculpa, procuraria pintores e pessoas que já se cadastraram. Tem muita gente que se cadastrou, e é só pegar pelo bairro e fazer uma campanha. Olha, pessoal, um fim de semana vamos despichar um bairro em particular, tipo Pinheiros, né? Tem que ser um bairro só, porque não dá para fazer a cidade inteira, mas a ideia é você, num fim de semana, convocar todo mundo e fazer um belíssimo trabalho. Então, estaria aqui, né, os voluntários. Eu gostaria de ter o Sindicato dos Pintores, né, para que eles nos orientassem e não deixassem as calçadas num estado que você pode imaginar que pode acontecer. Tem os escoteiros, não são escoteiros, me esqueci o nome. Tem o Rotary, tem as igrejas que poderiam, num fim de semana, despichar um bairro só. De tal sorte que na segunda-feira, né, as pessoas passariam pelo bairro e iriam ver, nossa, o que aconteceu, né? Tá aqui os voluntários. A Curitiba também fez um projeto, pelo jeito, sobre despiches Curitiba. Não sei exatamente como foi, mas olha que interessante. Então os outros residentes do bairro dizem, puxa, eu também quero isso, né? Todo mundo vai querer isso. E nós conseguiríamos, então, um exemplo, pelo menos, né? De um exemplo. Do exemplo, aí, obviamente, nós tínhamos que ampliar para os outros bairros, fazer cada outro fim de semana um outro bairro, devagarzinho, poder demorar 4, 5 meses. E aí eu sugeria ao Gilberto Kassab, em 2007, criar um prêmio, né, para o bairro mais bonito, mais comunitário, com menos outdoors horrorosos, um bairro e criar um amor para a cidade. Eu até colocaria já alguma coisa tipo Eu Amo Pinheiros aqui, colocar isso como dizer, a gente tem que amar o bairro que você mora. Tá todo mundo querendo salvar o Brasil e ninguém quer salvar o bairro, porque o bairro tá se destruturando. Todo mundo está vendo isso. A pichação é uma forma de destruição social de um bairro por machos do bairro vizinho, muito, muito comumente. É assim. Então, faríamos um campeonato anual, tipo, que seria mais interessante do que essas escolas de samba, né? Não, vou fazer um campeonato entre bairros, vamos criar um pouquinho
competitividade para ver quem vai ter o bairro mais bonito. Eu chamaria 4 prefeitos do mundo para ser os júris, né? Um prefeito do Japão, porque eles são espetaculares nessa área, um talvez da Dinamarca, e assim por diante, né? Então a gente queria o amor para o bairro, né? Então são todos esses bairros que obviamente teriam que ser despichados e nós vamos fazer eles concorrerem entre si. E aí temos uma segunda etapa complicada, e logo no início, é que para manter isso despichado, né? Então eu propus uma segunda etapa, que seria uma doação do senhor pichador, enquanto esse muro ficar sem pichações, a entidade XYZ do seu bairro receberá de mim, Alberto Faria, ou da loja do bairro, R$ 40 por mês de donativos, cujo pagamento poderá ser constatado no site filantropia.org. Esse é um outro site que eu tenho, filantropia.org, onde eu tenho as contas bancárias de quase todas as entidades do Brasil, e você poderia, então, ajudar a manter elas com dinheiro, contanto que aquele muro se mantivesse não pichado. Esse é o site voluntários.com. Se você entrar no site voluntários.com, tem as mapas das entidades por cidade, e aqui você pode ficar sabendo da entidade a 1.000 metros da sua casa, por exemplo, né? E aqui nós temos para a cidade de Campinas, não sei se você coloca Campinas e aparece todas as entidades, né? Você põe o seu endereço, né? Aí apareceria o endereço está aqui, e você teria todas as entidades a 1.000 metros ou mais da sua casa. Mas eu não quero realmente que você ajude entidades muito longe, né? E aqui teria especificamente o Centro de Formação da Semente da Vida, e esse restaurante, por exemplo, podia fazer uma campanha de doar para a entidade a 300 metros da casa dele. Então esse seria o objetivo. Também é uma outra forma, esse é o site de doações online, você poderia doar diretamente para 50 melhores entidades. E aí tem o reverso, se alguém pichar, depois vem essa placa, seu pichador, a entidade XYZ, deixou de receber donativos mensais devido a essa pichação. Assim que vocês ou outros cidadãos responsáveis despicharem, aquele restaurante voltará a doar dinheiro que utilizamos para pintar esse muro novamente. Então, é um controle social nesse sentido. Então, o meu problema é basicamente, fazendo um resumo, o que eu acho que nós precisamos é criar essa consciência de amor para o bairro. Eu amo Pinheiros, eu amo Consolação, é necessário sim. Segundo, pegar um fim de semana, isso tem que ser rápido, isso tem que fazer impacto. No fim de semana a gente despicha uma cidade e cria aquele efeito surpresa. Terceiro, cria esse movimento para que a pichação não volte, né? Não volte. E terceiro, a longo prazo, criar esse prêmio para os bairros mais bonitos, mais saudáveis. No Brasil a gente gasta fortunas, no Rio de Janeiro eles gastam fortunas para uma atividade que é bairrista no sentido, tem várias escolas de samba que são de bairros, né? E eles fazem um enorme esforço coletivo para agradar a população por 2 horas ao ano. Então eu estou sugerindo, vamos ser um pouquinho mais produtivos, mais inteligentes, vamos criar um prêmio que dê prazer a todos nós o ano inteiro, que dê prazer estético, sim, estético, para todos os bairros, para todas as comunidades. Você vai se sentir bem na sua comunidade. Então aí criar um prêmio, existe esse prêmio de urbanismo, a gente chama pessoas do mundo afora para não ter o problema que a gente sempre tem nas escolas de samba. Então esse é um projeto que eu coloco aí para a sociedade. Eu já tentei 9 anos colocar isso, já entreguei pro Dória, dei um assistente, já tentei falar com o Dória mais de umas 3 vezes,
Talvez ele já tenha visto, eu espero que sim, mas ele também vai precisar de ajuda para vender essa ideia para os secretariados e para a população. Então, o apoio do Dória não é tão importante. Se você for de um bairro, você for sociedade de amigos do bairro, pelo amor de Deus, seja amigo do bairro. Vamos criar esse projeto o mais rápido possível. E então é isso que nós estamos querendo. Eu acho que tem o site apoio já do voluntários.com, que é o meu site, você já tem esse apoio. O Rotary de Pinheiros, você pode ter com o Rotary de Pinheiros. Tem a Associação Comercial, que podia dar tintas. Tem o prefeito de São Paulo, que poderia mostrar interesse nesse projeto e incentivar as associações de bairro a agirem nesse sentido, e ele poderia dar alguma publicidade ou apoio logístico de policiais, etc., para tem muita gente que vai ser contra, né? Aqueles machos não vão gostar, os pichadores não vão gostar. Então, eu espero que a gente possa levar esse projeto para a frente.